O que é saúde? Para pensar um pouquinho sobre isso. Tenta me responder essa pergunta. O que é saúde? A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma definição para isso. Ela diz assim: um estado total de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente ausência de doença. Quando a gente fala em saúde, muitas vezes a gente pensa em ausência de doença, né? Se eu não tenho nenhuma doença nesse corpo, eu tenho saúde. E parece que não é bem assim, é um pouco mais complexo. Vou repetir, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado total de bem-estar físico, mental e social. Parece utópico, né? Existem algumas críticas nessa direção, mas é algo bem importante para pautar as nossas reflexões a respeito de saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente precisa considerar o que é normal e o que é patológico. Muitas teorias da psicologia desenvolvem esse tipo de reflexão a respeito das psicopatologias, né? Não só a psicologia, a psiquiatria e outras áreas aí ligadas à saúde mental vão refletir sobre essa questão. Mas quando a gente fala em normalidade, deixa eu arrumar meu R aqui, em normalidade, é importante a gente pensar que está falando sobre uma questão quantitativa, né? A curva de normalidade. Então, a maioria se encaixa aqui, eu estabeleço que isso é o normal, é onde a maioria se enquadra. E aí, quem está além ou aquém desse ponto, eu vou discutir aí o anormal. Porém, a gente tem algo complicado aqui, porque a psicologia considera que o ser humano é sempre uma construção singular, uma construção única. Cada ser humano é único. Portanto, pensar em saúde exige do profissional da área da saúde olhar para esse sujeito e a sua construção subjetiva. Na história dele, talvez isso seja um pouco mais próximo do normal. Eu não posso olhar todos como se fossem todos iguais, senão eu perco a máxima da psicologia, que é a diversidade humana. Somos todos diferentes. Eu me lembro uma vez, eu fui fazer um trabalho numa empresa como psicólogo organizacional e fiz uma dinâmica, fiz um jogo com os colaboradores. Quando eu terminei essa dinâmica, um funcionário veio até mim e disse assim: Urbano, olha, eu senti isso, senti assim, assim. Ele me contou tudo o que ele tinha sentido. Eu ouvi atentamente. E no final ele falou assim: eu senti certo? Eu senti certo? Foi a pergunta. Olha o grau de massificação que as pessoas chegam. Como se tivesse um jeito certo de sentir. É absolutamente o contrário do processo de individuação. Né? O processo de construção da identidade passa pela diferenciação uns dos outros. Quando eu vejo as pessoas falando igual, andando igual, se vestindo igual, sentindo igual, isso me preocupa. Porque isso é o processo contrário do processo de construção da identidade, que faz parte da saúde mental. Né? Quando eu consigo me diferenciar de você, eu só sei que eu sou o José Urbano, porque eu sei que eu não sou você. A nossa identidade, ela é relacional. Eu sei que eu sou homem porque tem a mulher, eu sei que eu sou alto porque tem gente mais baixa, eu sei que que o meu cabelo é preto porque tem gente que tem o cabelo de outra cor. Enfim, eu vou me conhecendo a partir da relação com o outro. E quando eu vou ficando igual a esse outro, eu deixo de existir. Talvez isso nos ajude a compreender todas essas patologias, essas psicopatologias sociais que a gente vive. Nós temos algumas questões aí que estão pegando muito, porque o nosso modo de vida talvez não esteja funcionando. Eu fico vendo, por exemplo, a depressão. A depressão tem a ver com a falta de desejo. O ser humano é um animal desejante. A gente deseja, a gente quer coisas o tempo todo.
né? Olha, eu quero namorar, eu estou solteiro, eu quero namorar, eu estou namorando, eu quero noivar, eu estou noivando, eu quero casar, eu casei, eu quero ter filho, eu tive filho, eu quero ter neto. A gente vai desejando, né? E isso vale para tudo. Inclusive, o capitalismo usa muito bem isso, porque a gente também deseja objetos, deseja consumir, e hoje eu quero muito um carro, depois que eu compro o carro, eu quero outra coisa e outra coisa. Isso faz parte do ser humano. A gente está desejando o tempo todo, isso não é ruim. Porém, claro que em excesso eu preciso aprender a lidar com isso também, né? Mas essa falta é permanente e a gente busca preenchê-la. A falta de desejo tem a ver com a depressão. Pergunta para uma pessoa com depressão o que ela deseja. Ela não deseja nada. E aí eu fico muito assustado quando eu vejo crianças com depressão. Crianças que já não desejam. Depressão infantil mostra que o nosso modo de organização não está funcionando bem para a saúde mental, né? Enfim, é importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala então de norma, eu preciso lembrar que a norma é individual. Compreender a saúde de cada pessoa é tentar compreender como ela se constrói subjetivamente, como ela enxerga essa construção única que ela fez e continua fazendo dela mesma ao longo da vida. Tchau.